Eu já gravei alguns vídeos em que eu comentei que a teoria, ao meu ver, ela tem primazia sobre a história. Assim como a história da filosofia é soberana acima de história econômica geral não, história geral, perdão. E assim como a história do pensamento econômico superior à história econômica geral e por aí vai, porque justamente são as ideias e as justificativas que levam as pessoas a tomar decisões. As pessoas, elas tomam decisões baseadas no que eles acreditam ser a realidade, mesmo que eles tenham interesses, certo? Esses interesses estão ligados a uma visão de mundo, a uma visão de realidade e a uma visão de causa e efeito, propriamente. Então, é natural que seja assim, até porque a teoria ela provê para você relações causais, algo que a história só dá correlações. E se você estuda um mínimo de estatística, se você teve uma aula de estatística na sua vida, você aprendeu que correlação não implica em causalidade. Lógico que quem fala isso também, geralmente, quem fala tira a causalidade da história também geralmente não entende muito de matemática para saber o que é uma correlação, né? Mas correlação, basicamente é uma relação em que uma variável aparentemente explica a outra, mas que também pode servir da outra via inversa, ou que ela simplesmente tem essa relação matemática, mas que não necessariamente uma seja a causa da outra. Pode ser que duas sejam a causa de uma terceira variável. Enfim, tem várias hipóteses que podem ser feitas em relação a uma correlação, né? Temos modelos matemáticos para testar a força de correlação, como propriamente regressão linear, entre outras coisas. Mas basicamente uma correlação, ela é uma relação estatística de proporção, que pode ser direta ou inversa, certo? E aí você tem essa falsa causalidade que pode ser inferida da correlação meramente pelo fato de estar correlacionado. Então, lei número um da estatística, correlação não implica em causalidade. Segunda coisa, muitas narrativas historicistas utilizam coisas que são anacrônicas, omitindo variáveis, omitindo distância temporal dos eventos, que às vezes o evento que é tido como causa aparece até depois, né, do problema já estar atuando, né, do fenômeno, melhor dizendo, já está tomando uma determinada trajetória, que é explicada como efeito daquela causa entre outras coisas. Eu vou dar um exemplo dessa que eu tô falando agora, que é, por exemplo, a questão das sanções econômicas dos Estados Unidos a países que tomam políticas econômicas consideradas de esquerda, né? Principalmente agora com as sanções do Trump ao Lula, entre outras coisas, né? Mas realmente a teoria ela vai ter primazia sobre a história, porque até mesmo para você interpretar um fato histórico, por mais que você se baseie no doxa e não numa teoria, você tem uma relação causal lógica na sua cabeça que você aplicou àquela interpretação histórica que você teve. Então, até as pessoas que rejeitam a teoria, elas fazem teoria de maneira implícita, tá certo? Também dá para estender isso para a filosofia, dá para falar do paradoxo do empiricismo, né? Mas assim, teoria e história, elas são aliadas, são complementares? Sim. Só que a teoria tem uma primazia sobre a história porque você só entende a história com a teoria. Você só entende a história com a filosofia, entende? Mas essa questão da filosofia e do fisicalismo, né, moderno, né, do empiricismo de reduzir tudo aquilo que é mensurável empiricamente, até essas visões, né, panfisicalistas que tentam reduzir todas as ciências ao método da física, elas também têm outro problema, que é justamente a justificação das premissas, que acaba sendo não verificável e mensurável empiricamente, ou que também derruba o status apotítico de princípio que eles tentam colocar. E tem das ciências sociais, né? Que parece sempre haver uma resistência de um negócio chamado ser humano a se encaixar a modelos matemáticos, né? Mas isso daí é uma questão que leva um pouco mais de tempo para elaborar, né? Que já precisa de um grau de refinamento, de escrever mesmo, né? Para chegar nessa linha de raciocínio. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um áudio. Esse áudio originalmente ia para o Teoria e História, talvez eu upe também no Teoria e História. Mas é um áudio que, pelo fato de ser um áudio, faz mais sentido upar no Metalnomics, até porque é uma coisa que eu quero explicar aqui do canal Metalnomics e que eu acho que merece, pela importância do tema, né?
a visibilidade do canal Metalnomics. Forte abraço, fiquem todos com Deus.